dia, mulheres acima da média, como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um Café de Negócio, toda quarta-feira às 8h30 aqui no nosso Instagram. Hoje nós vamos falar sobre 6 fatores que você deverá ajustar dentro do seu negócio para que você consiga faturar mais e trabalhar menos. Seja bem-vinda, Maria. Deixa eu só colocando aqui, para quem está assistindo a gravação, deixa eu só ir colocando aqui para quem está chegando também. Vou colocar aqui nos comentários 6 fatores que farão você faturar mais e trabalhar menos. Pronto. Deixa eu fixar aqui. Vou mandar também nos meus canais, convido você também a encaminhar essa live para as pessoas, mulheres, empresárias, empreendedoras, que precisam desse conteúdo, que está muito ainda no esforço, está trabalhando demais e os resultados não estão sendo coerentes ao quanto você está trabalhando. Seja bem-vinda, Cris. Então, encaminhe essa live aí para mais pessoas. Enquanto o Instagram está nos entregando, eu vou falar para vocês um pouco do porquê que eu escolhi esse tema para essa live. E eu sei que você, se você está assistindo essa live, se isso te atraiu, é porque você está sentindo que você está muito no esforço, que você está fazendo demais e o resultado não está sendo coerente. Esses 6 fatores que eu vou trazer, ele começa e termina no mesmo fator, que é a sua mentalidade. E os outros 5 fatores são ajuste de negócio, tá? Que são oferta, a forma que você está vendendo, a forma que você está operando o seu negócio, a operação, a entrega, como está sendo a sua entrega e o financeiro. Mas o que sustenta esses 5 fatores de negócio é a mentalidade da empresária, de quem está começando esse negócio, de quem está conduzindo esse negócio. Seja da empreendedora, da empresária, da CEO, da dona, enfim. Dependente do nome que você usa, do tamanho da sua empresa. Bom dia, Camila. Vai encaminhando essa live aí para mais pessoas. Cris, Camila, a Maria, que está aí. E o que sustenta, Tabata, seja bem-vinda, vai encaminhando também essa live para mais pessoas aí. Já chegando, bom dia, já clica no aviãozinho e vai enviando essa live. E pega também papel e caneta para vocês anotarem aí o que eu vou trazer. Então, como eu estava dizendo, o que sustenta esses 5 pilares é a mentalidade. Se você já chega aqui com um posicionamento interno, falando, mas faturar mais trabalhando menos? Isso não dá, isso é coisa de louco. É porque você está com a mentalidade ainda voltada à forma com que você foi criada, você está com a mentalidade escassa. E o primeiro ponto para a gente conseguir é como se fosse preparar um terreno. Então, os 5 fatores que eu vou trazer aqui, ele só funciona se ele for plantado, como se fossem 5 sementes. E o 6º fator é o solo. Então, se você pega uma semente que seja muito boa, né, que a gente vai falar desses 5 fatores de negócio, e você planta num terreno que não está saudável, ela não vai funcionar. E aí a chave que eu quero trazer para vocês é a seguinte: como está a sua mentalidade? O que você acredita sobre você, sobre o seu negócio, sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre empreender, sobre vendas, sobre dinheiro? O que você acredita? Por isso que dentro da Behind Academy a gente trabalha durante 1 ano, no mínimo, a mentalidade. Isso é um processo constante, a cura, as crenças, o seu posicionamento interno. Porque se isso está desalinhado, como diz
T. Harv Eker, no livro Segredos da Mente Milionária. Assim como você pensa, você sente. Assim como você sente, você age. Você tem um comportamento, as ações. E assim como você age, você consequentemente tem os resultados. Perceba que se tiver desalinhado, você pensa, mas você sente desalinhado com o que você pensa, isso não flui. Se você pensa e você sente, mas você não age, isso também não flui. O resultado é só uma consequência do que você pensa, do que você sente, do que você faz. Não adianta você só focar no resultado se você não acredita no seu negócio, você não acredita em você, você não acredita que pode faturar mais trabalhando menos. Você sente que não merece, você sente que não pode, você sente que precisa, né? Você tem crenças internas, inconscientes, de que você precisa trabalhar mais, se esforçar mais, fazer mais, que o seu valor está no que você faz, para você ter mais resultado. Entende? Então, o primeiro ponto é esse. Agora, me fala se está fazendo sentido aí. Porque eu vou passar com vocês esses 5 fatores que são as 5 sementes para você ajustar no seu trabalho, no seu negócio, tá? E aproveito para dizer que esse diagnóstico de escala, eu passei até lá dentro do grupo da Liga das Mentoras. Se você ainda não está no grupo, entra lá que eu vou passar no seu individual, tá? Quem entrar daqui para frente, né, que eu passei ontem, o diagnóstico de escala, que consta esses 5 fatores, tá? Com perguntas para você fazer a avaliação do seu negócio. E eu abri a oportunidade para quê? Para que se você está preenchendo, ou quer ajuda para preencher, ou preencheu e está com percebe alguma trava, eu vou abrir algumas vagas na semana que vem, na outra, que semana que vem já está bem cheia, eu acho que eu devo ter umas 2 vagas só para a semana que vem, e para outra, para a gente fazer essa análise individual com você, tá? A gente vai sentar ali 30, 40 minutos e vamos fazer esse diagnóstico e você vai sair com um plano de ação já desse diagnóstico, tá? Que vocês vão ver aqui no final que a gente vai fazer uma análise dentro desses pontos. Qual é o que está mais precisando da sua atenção, sabe? Que está com um gap maior, que é aquele ponto que se você não der atenção, o seu negócio não vai para o próximo nível, tá? Então vamos lá. O primeiro fator é a oferta. O que é a oferta? A gente precisa entender dentro do seu negócio se a sua oferta ela está genérica, ou seja, você está falando para qualquer tipo de cliente, você está generalizando a solução que você traz. Isso é um problema. Isso é uma forma difícil de trabalhar. Isso as pessoas não vão te valorizar. Como deve ser então a minha oferta? A sua oferta deve ser específica, voltada para um público específico, com uma solução específica. Esse é um dos grandes erros que eu vejo as empresárias, mentoras cometendo, que é na hora do seu posicionamento, na hora do seu marketing, seja em qualquer rede social, seja presencialmente, na forma que você se posiciona, você trazer uma solução que tipo serve para todo mundo, e quem fala com todo mundo não fala para ninguém. Quem soluciona tudo, na verdade, não soluciona nada. Quanto mais específica for a sua oferta, quanto mais clara for a sua solução, quanto mais voltado a um público específico, melhor, com maior percepção de valor, você consegue se posicionar. Então, avalie dentro do seu negócio como está a minha oferta. A minha oferta está muito genérica ou ela está muito específica? Ou ela está específica? Eu consigo falar com um público específico que tem uma dor específica, que precisa de uma solução específica? E isso você vai ver nos outros pontos como isso vai trazer um direcionamento melhor do seu trabalho. Você parece que você está nichando muito, mas na verdade você está trazendo
um diferencial de mercado para você. E isso vai fazer com que as pessoas te escolham, em vez de escolher, por exemplo, um outro negócio, né? A concorrência. Então, coloca aqui nos comentários, né? Hoje, qual é a sua oferta? Você fala de uma forma específica para o seu público? Ou você acredita que isso ainda precisa ser ajustado? Coloca aqui para mim. O segundo ponto são as vendas. Como assim, Lude? A forma com que você faz as vendas do seu negócio. Então, se hoje as suas vendas, ela está dependendo totalmente assim do seu feeling. O dia que eu tô bem, eu vendo. O dia que eu não tô bem, eu não vendo. Aí eu dependo de que alguém me indique. Se alguém me indicar, ótimo, a pessoa me indica, eu vou trabalhando com esses clientes. Se ninguém me indicar, eu não tenho processo de vendas. Eu não sei como chegar no cliente, eu não sei como converter uma venda. Por quê? Porque isso não existe. Você não existe setor comercial na sua empresa. Você vende no feeling, você vende porque chega às pessoas, mas você não sabe fazer uma jornada de cliente. Isso é outro problema dentro do seu negócio. Por quê? Você não consegue traçar, por exemplo, um plano de crescimento para sua empresa. Se você depende somente de indicação, ou você só vende quando você está bem, como que você vai faturar mais se eu falar assim, você fatura 100 mil reais por mês, por exemplo? Como que você fatura 100 mil reais por mês? As pessoas me indicam. E aí eu vendo. Tá, então qual é o plano para você faturar 200, por exemplo? Não tenho resposta. O que você precisa fazer para faturar o dobro, por exemplo? Eu preciso esperar que alguém me indique mais pessoas. Entende? Não tem como. Então, para você faturar mais, o seu setor de vendas, primeiro, ele tem que ser estruturado. Você tem que saber exatamente o processo, né, o método, que eu falo, método organizacional de vendas, é como que funciona o seu setor de vendas. Ou seja, eu tenho um fluxo de captação de clientes chegando. Eu sei que quando esse cliente chega, como eu vou conduzi-lo para o meio do meu funil, por exemplo, né? Como eu vou conduzir ele para uma conversa, como é feita essa conversa, como é ofertado esse produto, para chegar no fundo do funil, onde eu vou apresentar uma proposta e isso vai ser realizado à venda. Ou não, ou ele volta para um funil de marketing, ou ele vende, eu coloco ele no funil de retroalimentação. Então, eu preciso ter essa jornada construída no meu negócio. Quando eu tenho sou eu presa, tá só eu aqui. Eu tenho essa jornada construída, eu consigo, primeiro, se eu tenho um indicador, se eu tiver 100 pessoas na boca do meu funil, eu tenho um processo que leva 50 pessoas para o meio do meu funil e eu tenho um processo que leva 10 pessoas para o fundo do meu funil, por exemplo. Isso são as minhas métricas. Então, eu sei que se eu colocar 200 pessoas na boca, aí vem os comos eu posso colocar, mas eu sei que se eu colocar 200, eu vou dobrar o meio, vou dobrar o fundo e, consequentemente, vou dobrar as vendas. Então, quando você tem indicadores dentro desse processo comercial e você tem isso estruturado dentro da sua empresa, você consegue ter domínio sobre o seu resultado. Lógico, pode ter variáveis, pode ter, dependendo do seu produto, pode ter sazonalidade, enfim, é claro, mas você tem domínio sobre esses indicadores e você consegue delegar. Aí sim você consegue delegar. O que eu vejo muitas pessoas fazendo não tenho processo, não sei nem como que faz venda, não sei nem o que é um funil de vendas, e aí eu quero contratar alguém para vender para mim. Aí você vai contratar, a pessoa vai chegar e vai falar assim, tá, não, pode deixar, eu vou vender aqui, eu sei criar processo e eu vou fazer. Aí a pessoa faz do jeito que ela quer. E cadê a cultura da sua empresa? E cadê a forma com que você quer que comunique o seu produto?
A forma que você quer que conduza esse cliente para as vendas. Não tem cultura, fica uma empresa que você está colocando na mão de quem você está contratando. Empresa cresce dessa forma? Pode até ter um pico de vendas, mas não vai sustentar. Ou às vezes vai chegar clientes que não é o cliente que você quer trabalhar. Percebe? Esse fator é um fator que está rodando hoje dentro do seu negócio ou precisa ser ajustado? Coloca aqui para mim. Você tem o seu processo de venda, sua metodologia de condução de vendas? Você tem o funil de vendas estruturado? Você tem seus indicadores? Então, quantas pessoas entram na boca do seu funil? Quantas pessoas vão para o meio do seu funil? Quantas pessoas vão para o fundo do seu funil? Quantas pessoas você fecha de vendas por semana ou por mês? Isso é para qualquer pessoa, não é só mentoras. É qualquer empresária, empreendedora. Se você não tem controle sobre isso, você não tem controle sobre o seu negócio. Você não consegue trazer isso para uma dobra, vamos dizer assim, né? Se eu faturo X, eu quero faturar 2X? Não consigo, porque eu não sei o que eu vou fazer. Fez sentido aí? Me fala se está fazendo sentido, quem está entrando aqui, hein? Agora o terceiro ponto, operação. Como que é feita a operação do seu negócio? O que é a operação? É a forma como que o seu negócio funciona. Como que o seu negócio roda. O que acontece com o seu negócio se você decidir tirar umas férias de uma semana? O que acontece com o seu negócio se você sair, né? Sair dessa operação, sair do negócio. Ele continua, ele trava, ele não fica sem você. Aí vem esse olhar para como que o negócio pode crescer se ele só depende de uma pessoa. Se essa pessoa sai, ele não roda. Você não vai conseguir trazer a escala. Então, quais são as opções aqui para você analisar? A operação, ou ela está totalmente centralizada em você, ou ela é delegável. Você consegue delegar a operação da sua empresa. A Lud, ela depende totalmente de mim. Se eu não estou ali, ela não funciona, né? Porque depende totalmente da minha entrega, depende totalmente de eu captar os clientes, depende totalmente de eu postar, depende totalmente de eu gerir o financeiro. Tá tudo bem nesse momento. Como você vai para um próximo nível que é tornar o seu negócio delegável para que você fature mais trabalhando menos? Criar processos, criar métodos organizacionais. Esse é o primeiro passo. Não é você estar do jeito que você está hoje, tipo, faz tudo tá tudo na minha cabeça, tá tudo no meu feeling. Eu sei como postar, eu sei como captar cliente, eu sei como entregar, eu sei como gerir o meu negócio, mas está tudo na minha cabeça. Aí, estando tudo na minha cabeça, eu vou lá e quero contratar uma pessoa para o meu marketing. Estando tudo na minha cabeça, eu vou lá e quero contratar uma pessoa para o meu comercial, para as vendas. Estando tudo na minha cabeça, eu quero trazer mais mentoradas, por exemplo, para eu entregar, sendo que tudo está no meu 1 a 1, tudo sou eu que entrego. Quero trazer só mais clientes. Não vai funcionar. Então você precisa parar, olhar para o seu negócio, se isso é um ponto que está te travando, né? Tá tudo em cima de você. Primeira coisa é criar processos, criar métodos. Isso nós vamos até trazer essa estrutura para vocês dentro da imersão escala inteligente. Esse é um ponto para você escalar. Todos esses são, mas essa parte de como você operacionaliza a sua empresa, a gente vai construir isso juntas dentro da imersão escala inteligente, que é dia 14 e 15 de maio, no Zoom. Então vai ser 2 tardes inteiras ali para a gente colocar isso na mão na massa. E aí, o que você precisa fazer? Se isso é algo que ainda está totalmente em você. É criar processos.
Então, como eu disse, qual que é o processo de vendas? Aí você cria, roda, cria os indicadores, cria os procedimentos, aí você delega. Isso a gente faz dentro da BeHire, né? Ontem mesmo a gente teve o nosso conteúdo, nossa aula de funil de vendas. Se a sua entrega é totalmente dependente de você, por exemplo, quem presta serviço, quem mentora, por exemplo, consultora, e atende totalmente no individual, terapeuta, por exemplo, o que a gente precisa fazer? Criar o seu método. Qual é a sua forma de fazer a solução que você oferta? Aí é uma metodologia de entrega, não é uma metodologia de organização, né? De organizacional. É a sua metodologia de entrega. Ah, então eu entrego dessa forma. Tá. Tendo essa metodologia de entrega, a gente consegue criar produtos escaláveis. Entende? A gente consegue trazer, por exemplo, pessoas para te auxiliar na entrega, para te dar um suporte, para que você faça entregas em grande escala, né? Não só no 1 a 1, mas você consiga entregar num grupo. Você cria tipos de produtos diferentes para o seu ecossistema de produtos. Se eu tenho, por exemplo, processos de onboarding da minha empresa, né, que é como a pessoa entra e são os primeiros passos dela ali dentro da empresa. Se isso não está padronizado, tem até um livro que fala muito sobre isso, que é o mito do empreendedor. Ele dá um exemplo lá até no hotel. Se cada cliente que chega, ele é recebido de uma forma, não vai funcionar. Cada pessoa vai fazer do jeito que acha. A mesma coisa que eu falo o onboard dentro das mentorias. Se cada mentorada que chega, eu conduzir ela de uma forma, isso não tem padrão. A partir do momento que eu tenho padrão, eu posso delegar. Aí eu posso contratar, igual a gente tem uma assistente faz o onboard da mentorado. Então isso já começa o quê? Sair, descentralizar isso de você. Você começa a criar processos que é possível você delegar. Oi, Darling, seja bem-vinda. Fez sentido? Hoje você enxerga como a sua operação ela está totalmente dependente de você, totalmente centralizada, ou você já consegue ver alguns setores aí que você já começa a transformá-lo em escalável, em delegável? Fala aí quem está ao vivo. E agora os dois últimos. O quarto fator é a entrega, que vai muito com o que eu falei sobre a operação, mas só que a operação ela vai todas as operações, não só de entrega. Mas esse fator aqui foi muito importante para mim. Quando eu, por exemplo, comecei a trabalhar com mentorias e eu comecei a faturar, 5, 10 vezes mais do que quando eu trabalhava só com os atendimentos individuais. Então, o que você vai anotar, né? Identificar aí dentro do seu negócio? Como é feita hoje a entrega do seu trabalho? Tem que ser você que confecciona, que entrega, que ministra, que atende? A entrega do seu produto é toda você? É toda, vamos dizer, personalizada? Tudo é você? Depende de você? Ou como a gente deve fazer? Ela é sistematizada a ponto de ser delegável. Como hoje é feita a sua entrega? Se hoje depende totalmente de você, você vai chegar também num patamar, num teto de faturamento que você não consegue. E essa conta aqui, ela é muito clara. Ou seja, se a entrega depende só de mim, para eu faturar mais, eu tenho que trabalhar mais. Para eu faturar mais, eu tenho que trabalhar mais. Ou então, eu tenho só que aumentar meu ticket. Exemplo, eu quero continuar só no 1 a 1, eu vendo uma, eu trabalho uma. Eu vendo uma, eu trabalho uma. Aí, eu quero fazer uma escala. O primeiro ponto que a gente pode escalar, mesmo começando no 1 a 1, é aumentar o ticket. Ok? Então, se eu fazia a R$1.000 a hora, eu faço a R$2.000 a hora,
eu vou trabalhar a mesma quantidade, mas eu vou faturar o dobro. Ok, é uma forma. Mas você não pode trabalhar só no ticket, porque também vai chegar um nível ali que não faz sentido mais, né? Você vai vender a quanto o seu processo? Então, sim, é uma parte que a gente pode escalar no ticket, mas vai chegar um ponto que isso vai te desgastar. Isso vai te desgastar quando você só vende, você entrega, você vende, você entrega, você vende, você entrega. Tá, Lud, então como que eu faço, né? A Tabata, tudo eu. Tabata, você tem que voltar para nossa ambiência, porque a gente tem muita novidade, muita coisa nova aqui. Tá sendo, assim, extraordinário ali dentro da Be-Hire Academy. Bora voltar para nossa ambiência, tá? Toda terça-feira a gente faz encontro, a gente tem toda a troca no grupo, tá muito bacana. Tem muita coisa nova. Como que nós vamos trazer isso pro... Oi, Fabiola! Para um formato onde você possa faturar mais e trabalhar menos. Novamente, método, né? Nossa, essa live tinha que chamar como trazer a importância de se ter método dentro do seu negócio. Método de entrega, método organizacional. Porque veja que tudo vai puxar para o método. Né? Se eu tiver um processo, um método de fazer aquilo ali, documentado, registrado, estruturado, eu consigo faturar mais e trabalhar menos. E ter uma mentalidade, né, alinhada. Então, como que a gente começa a construir isso? Os primeiros passos para você ir delegando a sua entrega é primeiro sistematizar isso. Primeiro a gente faz uma sistemática da entrega. Ah, Lud, mas o meu negócio é só individual mesmo. Nada é impossível quando a gente fala sobre delegar. É a sua mentalidade que ainda não chegou lá. É o que você acredita que não consegue, que tem que ser você. Você está centralizando tudo. É uma crença e é uma forma inconsciente de você pensar que você, quando era criança, né, onde foi formada ali as suas crenças, você sentia que tudo tinha que ser você. E você só tinha valor se fosse vista, se você fizesse algo. E aí isso enraizou dentro de você. E aí hoje você tem esse desafio de delegar as coisas. Acha que ninguém vai fazer tão bem quanto você. Então, quando a gente primeiro desfaz essa crença, a gente começa a trabalhar com a sistematização do seu processo de entrega. E aí, como eu disse, né, a gente vai por partes. Então, as primeiras partes a se delegar pode ser o administrativo. As primeiras partes que eu deleguei, por exemplo, foi a parte de assinatura de contrato, de onboarding, né, de como essa mentorada chega, os primeiros passos dela dentro da plataforma, então toda uma aula introdutória, com ferramentas para ela fazer introdutória, tudo isso não precisava fazer individual, ela poderia ter ali uma instrução e ela vai seguir, né? Com o método, a gente consegue ter clareza dessa jornada do cliente e isso pode estar tudo dentro de uma plataforma com instruções do que ela vai fazer. Então, isso também não precisa ser eu. Olha quantas coisas, se a gente for contabilizar esse tempo que fica para fazer contrato, dar acesso à plataforma, fazer o onboarding, entregar os primeiros passos, agendar a primeira sessão. Tem tantas coisas que só isso aí já dá. Se você recebe ali 3 clientes por semana, já vai te economizar no mínimo umas 10 horas por semana. E o que você vai fazer com essas 10 horas que vai te sobrar? Você vai pensar estrategicamente para o seu negócio. Você não vai sentar a bunda no sofá e ficar vendo televisão. Você vai pensar estrategicamente para o seu negócio como que você vai evoluir. Mas isso vai te possibilitar o quê? Você atender mais clientes dentro desse formato de entrega onde você consiga delegar parte,
onde você consiga entregar partes em grupo. Então começa a ser assim. Porque o que geralmente vocês pensam? Ah, eu quero sair do atendimento 1 a 1 e já criar um produto onde a pessoa vai entrar lá, vai vender. Isso é a sua criança que quer agilizar muito o processo. Então você tem a adulta tem a visão da casa pronta, mas ela entende que vai precisar de passos para alcançar aquilo ali. Por isso que eu estou falando quais são os primeiros passos. Se você não tem essa base, esses primeiros passos prontos, o todo, a visão, o resultado maior, ele não vai chegar. Você vai estar sempre nessa ansiedade de antecipar esse resultado, tá? Então a entrega ela começa assim, tá? Desenhando esses fatores, essas ações que não precisa ser você que faz. Você padroniza, sistematiza, faz ali um protocolo e isso é delegável. Fez sentido aí? E o último fator é o fator financeiro. O que a gente vai analisar dentro do fator financeiro? É se o fator financeiro ele tá todo intuitivo e ele tá todo assim num flow. Ah, o que chega na empresa eu uso faço aquela empresa de caixa rápido que a gente fala, né, de saque. O que a empresa chega de vendas, de receita, eu compro uma coisa ali, eu compro outra coisa lá, eu vou no fluxo, o que chega está saindo, eu vou pagando conta e vai acontecendo isso. Negócio que roda dessa forma, ele não cresce de forma sustentável. Por quê? É a mesma questão que eu falei no primeiro fator. Você não tem indicador, você não tem métrica e o que você não consegue medir, você não consegue crescer. E como que você faz? Primeira coisa, você separa o que é da empresa e o que é da pessoa física? Você separa a conta PJ da conta PF? A sua conta PJ, ela paga a sua conta PF? Né? A sua conta jurídica paga a sua conta física? Você retira um valor de prolabore e aquele valor de prolabore você usa para o seu consumo pessoal? E o que é da empresa? Você usa para consumo e custos e despesas da empresa? Você sabe o quanto você fatura no mês, o quanto você tira de prolabore, o quanto fica né, você tem de custos fixos e variáveis impostos da empresa? Ah, Lud, eu acho que eu sei, é mais ou menos isso aqui. Não. Está registrado? Você tem uma planilha? Você sabe exatamente? Por quê? Se isso você, mesmo sendo pequena, mesmo sendo só você consegue ter essa gestão, é aquilo que a gente fala que é um princípio bíblico, né? Quem é fiel no pouco também será honrado no muito. Então, se você, mesmo sendo só você, mesmo você tendo um faturamento que para você hoje você acha que é baixo, e você consegue gerir isso, a sua empresa ela vai crescer de forma sustentável. E como que eu começo, né, Lud? Como que eu começo a fazer essa gestão? Primeiro, separando, deixando tudo que vem da empresa de faturamento de vendas, vem para o CNPJ, para a conta do CNPJ. Aí, uma vez no mês, você tira o seu prolabore. E você anota, mesmo anota, nem que seja, eu falo, nem que seja começar a anotar em papel de pão. Ah, Lud, mas eu não tenho planilha, papapá. Só começa. Depois você pode procurar uma mentora financeira e tudo mais. Anotar, saber qual que é o seu custo fixo da empresa hoje. Ah, o custo fixo da empresa é X. Qual que é o custo variável? Por exemplo, se eu pago um tráfego, se eu pago um imposto, se eu pago algum terceirizado de vez em quando. O que são os custos que não são fixos, né? Que são os variáveis. Quais são? Isso aqui. E aí você vai ter já um valor ali. E com isso a gente tem informação para crescer. Então eu quero aumentar o meu faturamento de X para 2X, eu quero dobrar. Quantos clientes eu preciso ter no mês? E lembre-se sempre, gente, que é uma coisa que eu aprendi.
primeiro a empresa cresce, para depois se aumentar o Prolabore. Então é um grande erro. Às vezes a gente fala assim, a empresa está faturando 10 mil. Aí se ela faturar, aí eu tiro um Prolabore de 5, vamos dizer assim. A empresa fatura 10, eu tiro um Prolabore de 5. Aí a gente trabalha todos esses fatores, né? A oferta, as vendas, a operação, a entrega, tal. Aí a gente vai trabalhar as vendas e aí aumenta as suas vendas. Aí você vai faturar de 10, você passou a faturar 20. Aí você vai lá e aumenta o seu Prolabore para 15. O que adiantou? Não vai sobrar para a empresa, para reinvestir na empresa, para crescer, entende? Então, o ideal é a gente primeiro fazer esse levantamento, depois perceber o que eu preciso fazer para aumentar o meu faturamento, mas manter o meu Prolabore, porque primeiro a empresa cresce, depois você aumenta o seu Prolabore, entende? Aí a gente consegue trazer esse crescimento sustentável. Como que é isso hoje para vocês, né? Então, vou revisitar aqui os fatores para vocês verem aí qual que seria o gargalo. Por quê? Porque a gente trabalha assim, Lud, eu vi todos esses fatores, eu acho que eu tenho que trabalhar tudo. Tudo tá um pouquinho aqui bagunçado, vamos dizer assim, né? E repito para quem está chegando agora, ó, a gente está disponibilizando esse diagnóstico de escala lá dentro da Liga das Mentoras, que é o nosso grupo VIP. E quem quiser ter a sua análise juntamente comigo, já sair com um plano de ação, eu vou disponibilizar algumas vagas para vocês lá. É só preencher o formulário, tá? Entrar lá no grupo da Liga das Mentoras. Então, quais são os 6 fatores? A sua oferta tem que ser única, as suas vendas têm que ser processual, né? Você tem que ter um fluxo do seu comercial, a sua operação, ela também tem que ter processos para que você consiga delegar, a sua entrega, ela também tem que ter método para que você consiga, como se cada caixinha desse método você possa escolher qual é delegável, qual não é, como eu posso trazer isso para um grupo, atendimento, né, maior, ou delegar isso e contratar pessoas. E o seu financeiro, você tem que ter as suas métricas, você tem que ter a sua organização e separar a pessoa física da jurídica. Se a sua oferta hoje é genérica, se as suas vendas hoje acontecem no fluxo, indicação, papapá, não sei, quando aparece cliente aqui, ok, eu fico esperando o cliente me ligar. Se a minha operação é tudo eu que faço, é tudo centralizado, se a minha entrega é toda individual, personalizada, é tudo eu que faço, se o meu financeiro é o que entra, sai, eu tiro, eu não sei, não tem como faturar mais e trabalhar menos, precisa ser feito ajustes. Tá, Lud, tudo isso aí, meu Jesus, tudo isso aí eu preciso resolver. Como que a gente faz? A gente usa a teoria da restrição. O que é a teoria da restrição? Ela fala que dentro de um fluxo de trabalho, imagina que a gente tem várias crianças correndo, ou várias pessoas correndo. E aí, todas elas precisam chegar no ponto. Então, é como se você tivesse ali esses 6 fatores, e todos esses fatores eles precisam ser ajustados para que você chegue no ponto de chegada, vamos dizer assim. Então é como se tivesse 6 fatores, são 6 crianças correndo. Só que tem uma que está mais lenta. E o que a pessoa precisa, o que essa equipe precisa fazer? Ela precisa solucionar o que está mais lento. Porque senão eles não vão conseguir chegar junto. Então, ou eles têm que ajudar o que está mais lento, ou eles têm que carregar o que está mais lento no colo. Ele precisa resolver o quê? O gargalo, o que está mais lento, o que está mais problemático. Não tentar resolver tudo ao mesmo tempo, porque talvez a sua oferta está ótima, talvez o seu processo de vendas está ótimo, mas a sua entrega só depende de você, está tudo no 1 a 1. E isso está te mandando assim, você vende muito bem, você tem uma oferta irresistível, você tem procura no mercado,
Mas você não tem mais onde enfiar cliente. Porque é tudo eu. Onde que eu vou enfiar mais cliente se tudo eu só tenho 24 horas no dia? Então entende o quê? Nesse caso, a entrega é um gargalo. E aí o que a gente precisa fazer? Trabalhar prioritariamente dentro da entrega. Entende? Agora, não, a minha entrega já está em grupo, ela já está estruturada, ela já está escalável, tá ok. A minha oferta é irresistível, é única, bem posicionada. Só que eu só vendo por indicação. Se parar de me indicar, eu não sei o que eu faço. Eu não sei nem por onde que começa. Eu não sei nem o que é vender. Eu não sei como que eu faço para captar cliente. Eu não tenho controle de nada, eu vou fazendo fluxo. Ou seja, as vendas aqui é um gargalo. Então aqui que é onde eu entro e eu disponibilizo para você o meu olhar. Porque eu sei que às vezes é difícil a gente identificar isso. Onde está o meu gargalo? Onde eu preciso colocar energia primeiro? O que, se eu fizer primeiro, vai me dar o resultado que eu quero nesse momento? Aqui, gente, é a grande sacada. Aqui é a grande virada de chave. Por quê? Porque muitas de vocês vão tentar resolver tudo ao mesmo tempo. E aí quer vendas, e a oferta não está irresistível, e a operação tudo depende de mim, e aí é a entrega que é individual, e é o financeiro que está bagunçado. Meu Deus, por onde eu começo? E aí, para responder essa pergunta, né, a gente precisa fazer essa análise de escala. A gente vai pontuando aqui, né, identificando qual é o seu maior gargalo hoje. Ou seja, por onde eu começo? Vai ser na entrega? Então a gente tem que reestruturar a sua entrega. Vai ser nas vendas? Então a gente precisa implantar um processo comercial. Vai ser na operação? Então a gente tem que criar procedimentos para sua empresa para você delegar. Entende? Vocês conseguiram identificar quais desses cinco, na verdade, é o seu maior gargalo? Porque o sexto, para quem entrou por último, é a sua mentalidade. E aí é onde entra a sua determinação de fazer isso acontecer. Porque você pode sair dessa live, simplesmente seguiu a vida. Começou minha quarta-feira. Vamos seguir, papapá. Tô nem aí porque a Ludmilla falou. Ou você pode ficar desesperada. Ai, Jesus do céu, tem 5 fatores no meu negócio, minha operação. Socorro, Deus. E aí você trava. Todos os dois é ruim. Ou você pode fazer o quê? Você pode entrar em contato comigo, Lud, assistir sua live. Identifiquei aqui, eu acho que pode ser a minha entrega que está com uma trava, que está travando o resultado do meu negócio. Vamos agendar? Eu quero agendar uma consultoria de diagnóstico com você. É gratuito, tá? Eu vou preencher o formulário aqui, a gente vê um horário. Deixa eu te falar um pouco como é que tá aqui o meu negócio e a gente traz essa visão da onde eu começo. Qual é o maior gargalo do meu negócio aqui? Pra gente começar a desatar os primeiros nós e eu conseguir escalar, e eu conseguir crescer, e eu conseguir faturar mais e trabalhar menos, eu estou disposta. Aí é onde entra o sexto fator, que é a mentalidade, que é o que você vai fazer com essa informação. Qual é a decisão que você tem a partir disso? Qual é a ação que você vai tomar? Como que você pensa se isso é possível ou não? Se você sente que você consegue, se você é capaz, que você é merecedora, que você vai fazer um estilo, um modelo de negócio diferente, que você não precisa se esforçar, trabalhar mais para ter mais resultado. Aí é uma parte que, tipo, eu não consigo fazer você fazer algo. Aí é com você. O que a gente trabalha é mentalidade, é destravar, crença, mas a decisão é sua. Eu não consigo fazer você decidir. Isso está nas suas mãos, isso cabe a você. Entende? Então, o sexto fator é o terreno, como eu disse no início da live. Não adianta você ter esse monte de semente, ter esse monte de conhecimento, mas você está fazendo o que com essa semente? Você está plantando ela em qual terreno? Entende? E aí eu jogo essa bola para vocês, que é a mentalidade, que é o que você faz com isso.
e eu vou disponibilizar para quem está lá no grupo, vou colocar nos stories essa possibilidade de vocês terem acesso a essa ferramenta, preencherem ou quiser que a gente preenche juntos para a gente agendar essa reunião. E eu estou disponibilizando alguns horários, tá bem? Me fala qual chave virou, Cris, Tabata, Fabiola, Dona Help. Dona Help, quero ver quem é a Dona Help. Acho que é do. Me fala qual foi a chave que virou, o que fez mais sentido aqui nessa live. Essa live fica salva aqui por um período, depois ela sobe no YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, lembrar de alguma amiga empreendedora que já reclamou com você, já se queixou de tipo, nossa senhora, tem que trabalhar demais para ter resultado, tá um negócio difícil aqui. Manda essa live para ela virar uma chave e quem sabe aí ela ir para um próximo nível. Encaminha essa live para ela, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Lajeado, tá pertinho aqui. Eu tô em Guaporé. E eu vou chamar vocês também no privado pra gente conversar. Fiquem com Deus. Até o próximo Café de Negócio, toda quarta-feira, 8h30 aqui no Instagram.